Bom, então vamos lá. Ó, então o sistema nervoso, como todos vocês já sabem, é um sistema que ele é composto por duas partes principais, tá? O sistema sensorial e o sistema integrador. O sistema sensorial é o sistema nervoso que está relacionado com os órgãos do sentido, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato, geoposicionamento, eletrorecepção, mecanorecepção, termorrecepção, etc. E o sistema nervoso de integração, que é o sistema nervoso que vai estar associado com a musculatura e que vai fazer a tradução da informação que vem do sistema sensorial até o sistema muscular, certo? Então, como que funciona normalmente o sistema nervoso? Então, vamos imaginar aqui uma situação onde a gente tem um abalone, que é aquele caramujo marinho, né? E o abalone, ele é um predador, ele se alimenta de peixes, certo? Então, o abalone, ele tem uma probóscide, que é a boca dele é no formato de um tubo, e dessa probóscide, ele consegue, como vou dizer, projetar um arpão, que é uma modificação da rádula dele, né? A rádula se modifica num arpão, como se fosse uma lança, e ele consegue projetar essa lança da boca e espetar um peixe para puxar o peixe e se alimentar, certo? Beleza, então a gente sabe que os moluscos, eles não têm um olho muito bom, exceto os cefalópodes, eles não têm um olho muito bom, eles não enxergam muito bem. Então, o modo do abalone perceber o ambiente dele é principalmente através de substâncias químicas. Então, ele tem uma série de sensores, né, sensores de substâncias químicas na água, que ficam espalhados no corpo dele, no corpo dele inteiro, mas ficam principalmente localizados na abertura dos sifões, porque o sifão da cavidade do manto que vai fazer que vai produzir uma circulação de água de dentro para fora da cavidade do manto. Então, se eu quero sentir o meu ambiente é água, onde é melhor para eu colocar um sensor? No sifão, que é onde a água está passando o tempo inteiro, né? Então, toda vez que a água entra no sifão do abalone para poder oxigenar as brânquias dele, ele aproveita essa passagem de água para medir as substâncias químicas que tem ali naquela água e entender o que está acontecendo ao redor dele. No caso que eu estou mostrando aqui, o que ele está mais interessado é saber se a presa dele está ali por perto, né? Se tem um peixinho nadando ali perto dele. Os peixes, quando nadam, eles soltam, né, várias substâncias químicas, como, por exemplo, excretas nitrogenados, e isso pode ser detectado pelo esse órgão sensorial, essa sensila que os abalones têm no seu sifão, né? Nesse órgão que é chamado de osfrádio. Então, beleza, o abalone está lá parado, né? Está lá em estado de repouso e ele só vai gerar movimento se ele for excitado por alguma situação, né? Se for necessário para ele se mover. Então, ele fica lá com a proboscidinha dele balançando, e essa probóscide ainda serve de isca, né? Porque parece uma minhoquinha. Então, o peixe vem atraído por essa probóscide balançando, achando que é uma minhoquinha, e na hora que ele se aproxima do abalone, o abalone não está vendo ele, tá? O abalone ele não consegue enxergar que um peixe está se aproximando ali dele. Mas ele consegue sentir por esses sensores que o peixe está ali, porque ele sente a pereba que o peixe solta, ok? Na hora que o órgão do sifão percebe que o peixe está ali, ele vai gerar uma informação, ou seja, ele vai captar um dado, né? Então, pega a substância química e essa substância química é reconhecida. Lembra que tem gazilhões de substâncias químicas sendo dissolvidas ali da água e que está passando por essa sensila. Mas na hora que essa substância específica, que é expelida pela presa do abalone, encosta na sensila desse osfrádio, ele percebe que está na hora, que é a presa dele que está ali perto. Essa ligação da substância química do peixe com o receptor dessa substância química presente nesse órgão sensorial
do abalone gera uma informação, né? Que é essa informação. Tem um peixe por aqui, né? É uma informação química, tá? Então, essa informação química, ela é traduzida numa informação elétrica. Então, quem vai traduzir essa informação química numa informação elétrica é o neurônio sensitivo, tá? É uma célula nervosa, uma célula neuronal. Ela recebe o dado da célula sensitiva e transforma esse dado numa informação elétrica. A informação elétrica, ela é direcionada para o cérebro, né, para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, ele vai interpretar aquilo, ele vai receber aquele sinal e vai dizer, isso aqui é um peixe, pode lançar o arpão nesse peixe. Se por acaso fosse uma outra substância química, por exemplo, uma substância química de um anelídeo, né, de uma minhoca do mar, então ele receberia o sensor captaria essa molécula, enviaria o sinal para o cérebro, mas o cérebro não ia responder a esse sinal, porque não é o peixe que ele quer, não é. Ele fala, fica quieto, né? Não ia disparar nenhuma ação. Então, essa dupla resposta que o cérebro dá, né? Se for a molécula do peixe, ele envia a resposta. Se não for a molécula do peixe, ele não envia a resposta. Isso é a integração do sistema nervoso, tá? É um dos tipos de integração do sistema nervoso. Ele vai reconhecer as substâncias, o sinal, né, o estímulo, e dizer o que eu vou fazer com esse estímulo, né? Vou lançar o arpão, vou ficar quieto, vou me afastar, pode ser um cheiro de um predador, vou me afastar. Então, é o cérebro que vai fazer isso. E ele faz isso através da memória. O que é a memória? A memória é o modo que os neurônios estão conectados, né? Então, vamos supor que o neurônio que vai receber essa informação vinda do órgão sensitivo, ele tem três axônios, né? Ele tem três ligações. Cada uma vai para um lugar diferente, né? Essa daqui vai para a probóscide e dispara. Essa daqui vai para o músculo do corpo do animal, diz, fica quieto. E essa daqui vai para o músculo do pé dele e diz, X para fora daí, certo? Então, na hora que a molécula é captada lá no órgão sensorial, lança o sinal e chega nesse neurônio, que é um neurônio integrador, que é o neurônio responsável pela memória, esse neurônio vai dizer, eu vou lançar essa informação para cá, eu vou lançar essa informação para cá, ou eu vou lançar essa informação para cá. Tá vendo? Quando o neurônio vai informar que tem que lançar o arpão, normalmente ele perde essas duas aqui e fica só com essa, certo? Então, quando a informação chega nesse neurônio, automaticamente ele manda disparar o arpão. Agora, quando a molécula que chega não é para disparar o arpão, é, por exemplo, para fugir, então a informação vai chegar no neurônio integrador, o neurônio integrador vai mandar para esse daqui, não vai mandar para esses dois, vai mandar para esse daqui, e essa informação passando por esse neurônio vai chegar no outro neurônio que vai levar a informação até o músculo e vai fazer o animal fugir. Tá vendo? Então, a memória, ela não é algo... Ela é abstrata, mas ela é algo que a gente pode enxergar quando a gente pensa em relação a conexões dos neurônios, né? Então, dependendo das conexões que o neurônio faz, o corpo vai reagir de uma forma diferente. E o corpo saber como que ele reage é o que a gente chama de memória. Essa reação que o corpo faz é chamada de resposta motora, porque é o corpo respondendo ao estímulo sensorial que chegou pelo sensor. Então, a gente vê nesse exemplo que o sistema nervoso, ele, na verdade, ele está fazendo essa integração entre a informação que vem pelo sistema sensorial e a resposta que tem que ser dada através do sistema motor. Então, o sistema nervoso sozinho, ele não faz muita coisa. Assim como o sistema motor sozinho, também não faz muita coisa. E o sistema sensorial sozinho também não faz muita coisa, né? O sistema sensorial sozinho é um cinema que passa um filme e não tem ninguém assistindo, né? Então o filme está lá passando, não gera nada, porque não tem ninguém vendo ele, certo? E o sistema motor
sem o sistema nervoso, é como se fosse uma pessoa dando chutes, socos ou fazendo carinho no ar, né? Tipo, ninguém recebe, ninguém ganha, não tá fazendo sentido nenhum aquilo. Quem vai dizer especificamente que um determinado estímulo vai gerar uma determinada resposta é o sistema nervoso, né? Ele que vai fazer essa integração entre o sistema sensorial e o sistema motor, tá? Então a gente percebe que o sistema nervoso, ele não necessariamente ele está controlando as coisas, ele está só servindo de mensageiro das informações, pegando uma informação que é dada pelo sistema sensorial, interpretando através da memória, que são as conexões nervosas, e levando essa informação para o sistema motor que vai efetuar a ação. Tá? Normalmente o sistema sensorial não conversa com o sistema motor. Por exemplo, o que o olho enxerga, o músculo não consegue responder. Para o músculo entender a mensagem que o olho está passando, é preciso que o sistema nervoso sirva de intermédio, tá? É como se o sistema sensorial falasse inglês, o sistema motor falasse japonês, e o único que soubesse traduzir o do japonês para o chinês, do inglês para o chinês, seria o sistema nervoso, ok? É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, o sistema nervoso, ele trabalha com neurônios, tá? Então, o neurônio é a unidade básica funcional do sistema nervoso. Então, cérebro, medula espinhal, nervos, neurônios sensitivos, tudo isso é baseado em neurônios. É a célula que básica do sistema nervoso. E a informação que o neurônio passa, ou seja, a linguagem que o neurônio fala, é o impulso elétrico nervoso, né, o impulso eletroquímico, que é uma despolarização da membrana gerada por diferencial de substâncias químicas, de íons, entre a área externa e a área interna da célula neuronal, né? Então, normalmente, a membrana do neurônio é mais carregada positivamente por fora e negativamente por dentro, e alguma coisa, né, algum estímulo pode fazer com que essa polaridade inverta, ela fique negativa por fora e positiva por dentro. Quando isso acontece, que acontece através de fluxo de íons, gera uma carga elétrica, e essa carga elétrica é transportada pela membrana do neurônio ao longo das suas ramificações, sejam elas dendríticas ou axônicas, até o órgão efetor, né? Ou pode vir do órgão sensorial até o neurônio, ou do neurônio até o órgão efetor, o órgão motor, ou mesmo entre neurônios, né? De um neurônio para o outro. Tá? Então, essa é a linguagem que o neurônio faz. Ele fala através de pulsos nervosos. É muito semelhante à linguagem do computador, né? O computador, ele fala por 0 e 1, né? Quando você vê a linguagem de programação do computador, é 0 e 1, né? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É a mesma coisa do sistema nervoso. Ele fala em pulsos elétricos, né? Como se fossem vários choquinhos, tipo um código Morse, né? Você vários choquinhos que são transmitidos pela membrana. Só os neurônios conseguem entender essa linguagem que eles falam. Mas é a linguagem mais eficiente que a evolução conseguiu encontrar para fazer a transmissão de informação ao longo do corpo, porque ela é rápida, ela é barata e ela é simples, né? Ela é fácil de se fazer, não é algo muito elaborado. Se a gente pensar, já existia, antes dos neurônios surgirem, já existia um outro modo que os tecidos comunicavam entre si no corpo dos animais, que é o sistema hormonal, né? A própria célula do corpo lançava hormônios, que são substâncias químicas, e essa substância química ia se dissolvendo e se deslocando pelos fluidos corporais até chegar no alvo, né? Na célula que vai executar a resposta. Mas você imagina a lentidão de um negócio desse, né? Imagina se o meu olho tivesse que dizer para o meu pé que alguém vai pisar nele, né? Meu olho vê que alguém vai pisar no meu pé e tem que dizer para o meu pé que ele tem que sair dali, que tem que tirar, né? Que tem que puxar o pé dali. Imagina o olho lançando
hormônios que vão se deslocar pelo corpo inteiro até chegar no pé. Ah, Deus me livre, né? Já pisaram no meu pé, já chorei de dor há muito tempo, né? Então, os hormônios, eles fazem a mesma função do sistema nervoso, eles transmitem informações, mas através de substâncias químicas, mas essas informações demoram muito para chegar. E depois que chega, elas demoram para acabar, né? Então, imagina o meu olho lançando um hormônio para dizer que para o meu pé levantar, aí depois que o meu pé levanta, ele só vai abaixar depois que o neurônio for depois que o hormônio for degradado. Então, eu vou ficar com o pé levantado, né? Por quanto tempo? Certo? Então, o hormônio não é ele é um mensageiro eficiente, mas ele não serve se a resposta tiver que ser rápida e se ela tiver que ser a longa distância, certo? Então, depois que os animais evoluíram, depois não, né? Para os animais evoluírem a movimentação ágil, rápida e complexa necessária para aumentar a complexidade corporal, fugir de predador, catar presa, reproduzir mais eficientemente, deslocar para outros ambientes, migrar, se esconder, para evoluir todos esses comportamentos, o sistema hormonal não seria suficiente. Então, esses comportamentos só existem porque calhou de haver mutações na ectoderme que gerou os neurônios, tá? E aí os neurônios substituíram o sistema hormonal em várias das suas funções e passaram a ser a principal forma de comunicação dos tecidos. Mas, como eu disse, os neurônios, eles só falam por impulso elétrico, essa é a linguagem deles, só eles que entendem esse tipo de coisa. E para eles passarem a informação para os outros tecidos, eles precisam transformar essa informação elétrica em informação química. Então, eles precisam voltar à ideia dos hormônios, né? Mas não propriamente hormônios. Então, na hora que o neurônio vai dizer para o meu músculo que ele tem que contrair, o impulso elétrico é traduzido numa substância química. E essa substância química é que vai falar para a quitina e miosina que tem que contrair, certo? Então, a linguagem é transmitida por um código, que é o impulso elétrico do neurônio, mas quando ela é passada por órgão efetor, ela é passada por um outro código, que é o código químico, que é o código que todas as células conseguem entender, tá? Código elétrico, praticamente só os neurônios conseguem entender, certo? A mesma coisa com os órgãos sensoriais, por exemplo, meu olho, o nosso olho, o olho dos animais, eles enxergam, né, a luz através de uma reação química que acontece nas células do olho. Essa reação química gera uma informação, né, que são as cores, a disposição das cores, a intensidade da luminosidade, que só as células do olho entendem. Para ela passar essa informação para o neurônio, ela tem que transformar a informação química em informação elétrica. Então, ela vai lançar moléculas químicas que vão reagir com os neurônios e traduzir a linguagem do olho na linguagem do neurônio. O neurônio vai transmitir essa linguagem para o cérebro vai interpretar. Como que ele interpreta? Através da memória. Isso que o olho está vendo, esse conjunto de dados que o olho me mandou, isso significa o quê? Significa predador, significa presa, significa vem uma chuva aí, significa olha que flor bonita, significa o quê? O que isso significa? Depende das conexões que esse neurônio faz. É a memória. Então, ele puxa da memória, né, ele vê lá na memória qual é a conexão, ou seja, qual caminho o impulso elétrico vai seguir. Se for um predador, esse impulso elétrico vai seguir o caminho de tocar o corpo para correr. Se for uma presa, esse impulso elétrico vai seguir um outro caminho, então é uma outra memória. Vai seguir um outro caminho, que é o quê? Avançar com a boca e morder, por exemplo, né? Se for uma paisagem bonita, a memória é o quê? Manda ele ficar parado, então vai para os músculos para relaxar, vai para o sistema visceral para ficar mais tranquilo e curte aí a paisagem, certo? Então é assim que o sistema nervoso funciona, certo? Ok? Então, em geral, foi rapidinho, mas eu acredito que vocês vão aprender um pouco mais sobre isso com o aluno, tá? Não dá para ficar falando muito sobre isso aqui, não. Bom, vamos falar então do sistema integrador. Então, o sistema nervoso integrador, ele é formado por dois sistemas, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico.
Isso quando o sistema nervoso é centralizado, mas em alguns animais esse sistema nervoso não é centralizado, né? O sistema nervoso é em formato de rede, é o que a gente chama de sistema nervoso difuso. Esse sistema nervoso difuso, os neurônios, eles ficam espalhados pelo corpo inteiro do animal, normalmente debaixo da pele, certo? A gente chama de plexo subepidérmico, ou então em volta do intestino, que é chamado de plexo subentérico, que é o que está representado aqui por essa hidra, esse quinidário. Todos os quinidários, todos os animais radiais, né, as águas-vivas, as hidras, as anêmonas, os corais, eles têm esse sistema nervoso difuso. Então, eles não têm cérebro, eles não têm nada parecido com o cérebro, nem com o cordão nervoso, os neurônios são todos difusos. Então, quando o neurônio é excitado, né, quando o neurônio, por exemplo, do pé aqui, ó, do pezinho da anêmona é excitado, essa informação ela é passada para o resto dos neurônios meio que para todos os lados, né? É como se ela fosse passada para os neurônios em todas as direções, né? Então, por exemplo, se viesse um bichinho predador, né? Uma lesminha do mar, por exemplo, e desse uma mordida num tentáculo dessa hidra, para comer um tentáculo dessa hidra, os neurônios do tentáculo iam receber essa informação, iam perceber que o tecido foi arrebentado, devido aos sensores de tônus muscular que tem ali, né, de tônus epidérmico que tem ali, e esse neurônio ia gritar, predador! E todos os neurônios em volta dele iam gritar, predador! E os neurônios em volta dele, predador, predador! E ia espalhar no corpo dele como se fosse uma onda de ola, sabe? No estádio, né? Quando o povo faz aquela ola, alguém faz assim, vai todo mundo, sabe? É assim que espalha, certo? Então, no sistema nervoso difuso, a coisa espalha em onda, certo? Então, o sistema sensorial, ele diz predador, 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 e logo depois disso, o sistema motor já responde pelos mesmos neurônios, tipo, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, e aí a hidra faz assim, porque ela não consegue mover, né? Então, ela só dá uma tombada pro lado de cá, né? Aí vamos supor que a lesma vira e deu uma mordida no tentáculo do lado de cá. Aí acontece a mesma coisa. Predador, 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 contrai, vai para outro lado, outro lado, outro lado. Ela faz assim, certo? E aí a gente vê que tanto a onda da informação, né, o estímulo sensorial, quanto a resposta motora, ela vai em onda, em projeção, não é projeção, espalhamento, né? Ela vai espalhando. Então, esses animais, normalmente, eles se movem em contrações musculares ondulatórias, né? Então, o corpo, ele faz assim, ou ele faz assim, ou ele faz assim, né? Ele não consegue mover as coisas separadamente. Normalmente, o movimento começa num ponto do corpo e ele vai se espalhando ao longo desse corpo. Quanto mais forte for o estímulo, ou seja, se a lesma ficar mordendo aquele mesmo pedaço várias vezes, os impulsos nervosos vão ser cada vez mais frequentes, né? Não é que ele é mais forte, não é que vai dar um choque mais forte, porque o impulso nervoso ele tem sempre a mesma amperagem. O que muda é a frequência, né? Então, se o impulso for assim, ó, devagar, o bicho vai fazer uma resposta mais lenta. Se ele for um impulso mais rápido, ele vai fazer uma resposta mais intensa, né? Então, por exemplo, ela pode afastar os tentáculos um pouquinho, ou ela pode torcer todinha, né, e afastar todos os tentáculos. Se for uma anêmona, ela pode botar todos os tentáculos para dentro da boca, né, para se proteger. Então, depende da intensidade, certo? Mas a resposta é sempre assim, ó, em projeção, em propulsão ao longo do corpo, certo? Para um animal que não se movimenta muito, um animal que é parado, que é céssio, ou que fica flutuando na coluna d'água, esse tipo de resposta é suficiente, porque ele confere aquela função básica do sistema nervoso, que é coordenar o músculo, certo? Porque você imagina, se a contração não fosse coordenada, quando a lesma mordesse aqui, só os tentáculos mais próximos da mordida iam contrair, certo? Porque a informação não ia chegar nos outros.
né? Então, esses tentáculos iam contrair. Se alguma coisa chegasse no outro, esse também contraía. E as contrações iam ser tão desconectadas que o animal ia se espernear todo e a lesma ia comer ele de boa, né? Agora, quando a coordenação quando a contração é coordenada, aí o animal já consegue fazer um movimento coordenado em uma direção específica e não ficar lá se balançando para todos os lados, certo? Então, essa função de coordenar a contração muscular é a função básica primordial do sistema nervoso, porque ele transmite a informação de uma forma coordenada transmite a informação do órgão sensorial para os músculos e depois dos músculos para o órgão sensorial, tá? No caso das redes difusas, os neurônios, eles conseguem transmitir a informação, o mesmo neurônio consegue transmitir a informação do sensorial para o muscular e do muscular para o sensorial. Não é necessário um cérebro como órgão integrador, tá? Os próprios neurônios dão um jeito de se integrar, certo? Agora, nos quinidários maiores, como por exemplo as grandes águas-vivas e os grandes anêmonas, elas já conseguem mexer as anêmonas conseguem mexer cada tentáculo de forma separada, então já existe uma complexidade. E as águas-vivas, elas têm que fazer aquele movimento de jato-propulsão, né? Para fazer a umbrella dela fechar e ela conseguir se propelir. Como esse movimento já é um pouco mais complexo do que esse movimento de ola que a hidra faz, os neurônios tendem a se aglomerar em volta da estrutura mais complexa, de movimento mais complexo, para aumentar a capacidade de integrar o movimento dessas diferentes partes, tá? Então, por exemplo, em volta dos tentáculos, né, em volta da boca da anêmona, pode existir um gânglio, um anel circular, né, um gânglio circular, que é uma concentração de corpos neuronais que vão auxiliar na coordenação dos braços, né? Então, é necessário mexer todos os braços ou eu posso mexer só um? Depende do estímulo e depende da memória, né? Depende se o animal já experimentou aquilo em algum momento. Então, essa coordenação de mexer um, mexer dois, mexer só os da frente, mexer só os de trás, essa coordenação é feita pelo gânglio. E aí é interessante, eu estou chamando a atenção, que a gente vai ver isso também nos plateumintos, que são esses daqui, ó, que são os primeiros animais, né, os primeiros vermes. Eles também têm um sistema nervoso que não é difuso, mas ele não é muito centralizado, e o sistema nervoso, além de fazer essa coordenação de onda de resposta, também faz essa coordenação de dizer o que vai primeiro, o que vai depois, quem vai e quem não vai, né? Qual músculo vai contrair, qual músculo que não vai, quem vai contrair primeiro, quem vai contrair depois e permitir movimentos separados do corpo. Porque lembra, na anêmona ela vai movimentar o corpo inteiro para lá, o corpo inteiro para cá, né? Na hidra, ela vai movimentar o corpo inteiro para lá, o corpo inteiro para cá. Na anêmona, ela já pode movimentar um braço aqui, um braço ali, né, separadamente. Então, já é um outro grau de coordenação, certo? É igual você imagina aquelas líderes de torcida, né, aquele povo, aquelas meninas que ficam torcendo. Uma coisa é todas elas mexer o pompom no mesmo movimento. Isso requer uma coordenação. Outra coisa é, as 3 daqui vai levantar o pompom, as 3 do meio vai balançar o pompom embaixo e as 3 do lado vai ficar balançando o pompom para lá e para cá. Já exige uma coordenação um pouco mais complexa. Então, você não dá mais para ser uma rede difusa. Formam-se plexos, né? Plexos não, desculpa, formam-se gânglios, ok? Na água-viva, além desse gânglio que vai ajudar a coordenar a jatropropulsão, também em volta ali do anel, né, da borda da umbrella, tem também os órgãos sensitivos, né, coisa que a gente não vai ver aqui na anêmona.
Então, em cada tentáculo da água-viva existe um órgão sensitivo, que é responsável por perceber luminosidade, qualidade química da água, posicionamento da água-viva, se a água-viva está subindo, se ela está descendo, se ela está de cabeça para baixo, né? Esses órgãos sensitivos que ficam distribuídos em volta da umbrella da anêmona, criam gânglios do sistema nervoso, que vão ser neurônios dedicados em interpretar as informações que esses órgãos sensitivos estão dando, certo? Toda vez que o animal tem um órgão sensitivo, automaticamente acoplado a esse órgão sensitivo vai existir um gânglio, que é ele que vai interpretar esses sinais que o órgão sensitivo está mandando. Então, a água-viva, diferente da anêmona, além desse anel ganglionar que ela tem em volta da sombrinha dela, esse anel ainda é mais grosso por ele ter esses gânglios dos órgãos sensitivos. Esse mesmo tipo de gânglio vai surgir nos plateumintos, porque as planárias, elas têm olho, né? Então, não sei se vocês lembram, as planárias têm 2 ocelos, não são olhos, né? São ocelos, e esses ocelos vão servir para sentir luminosidade, para saber se está claro, se está escuro, certo? Então, as planárias também vão ter isso. E as planárias também têm as aurículas, que são essa orelhinha, né? Vamos chamar assim. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Aí, ó, aqui tá até com olhinho, ó. Não, então aqui tem os olhinhos e tem essas abinhas aqui, que são as aurículas. As aurículas são como se fossem 2 línguas que a planária tem para sentir as substâncias químicas que estão dissolvidas na água, tá? Então, a cabeça da planária é como se fosse a cabeça do tubarão martelo, que fica lá sentindo, né, a eletricidade da água, só que aqui ela sente as substâncias químicas, tá? Então, você vê que tem uma confluência de órgãos sensitivos na região anterior do corpo do animal. Isso vai se repetir em todos os outros animais bilaterais. Todos os animais bilaterais vão ter uma concentração de órgãos sensoriais na região anterior do corpo, na região que a gente vai chamar de cabeça, né? E essa concentração de órgãos sensoriais acontece porque os animais bilaterais são os animais que se movem, né? Que andam, que nadam, que voam, que vão numa direção reta, diferente dos radiados, que ficam lá paradões, ou se movem meio que flutuando na coluna d'água. Eles não têm um direcionamento no movimento deles. Então, tanto para fugir do predador, sabendo para onde ele vai, quanto para caçar uma presa, né, vidrado para onde a presa está indo, toda a pressão seletiva foi para a junção dos órgãos sensoriais na região anterior, né, para o predador ver para onde a presa está indo e para a presa ver para onde ela vai fugir do predador que está vindo atrás. Essa concentração de órgãos sensoriais na região da cabeça também gerou a concentração de gânglios sensoriais, dos gânglios associados a esses órgãos sensoriais. Olho, ouvido, língua, sensilas, papilas, ocelos, qualquer órgão sensorial que possa existir na região da cabeça. E essa concentração de gânglios sensoriais associados à concentração de gânglios nervosos, que vão pegar essa informação vindo dos órgãos sensoriais e transmitir essa informação para os músculos para gerar a resposta, também vai acontecer na região da cabeça, vai acontecer ali próximo. Então, a gente consegue enxergar que o sistema nervoso, que antes era mais difuso, vai se tornando cada vez mais concentrado na região da cabeça, porque é ali que está a maior necessidade de interpretação de informação. Tanto a informação que está vindo do órgão sensorial, quanto a informação que está sendo interpretada e transmitida para o sistema muscular. Ok? Então, nos plateumintos, a gente consegue ver o início de uma formação de um sistema nervoso central, ou centralizado, formado por um cérebro, né, um gânglio cerebral, e um ou mais cordões nervosos que vão levar a informação para o resto do corpo. Ok? E essa estrutura
básica a gente vai encontrar em todos os animais bilaterais, só que ela vai ser mais intensa ou menos intensa no sentido da cabeça. Alguns animais bilaterais vão ter um cérebro, vão ter o cérebro vou dizer assim, o gânglio cerebral, né, os gânglios cerebrais e os gânglios axiais do cordão nervoso, mais ou menos da mesma quantidade, tá? Então, por exemplo, se você olhar aqui na planária, a quantidade de tecido neuronal que ela tem na cabeça é mais ou menos a mesma quantidade de tecido neuronal que ela tem no resto do corpo. Então, não existe uma grande diferença entre a capacidade neuronal da cabeça e a capacidade neuronal do restante do corpo. Isso indica para a gente que a integração que o sistema nervoso da planária faz é uma integração que se propaga em onda, certo? Então, por exemplo, a planária viu que aqui na frente tem uma comida, o cérebro dela, as aurículas dela perceberam que aqui na frente tem uma massa de comida, né? Um bicho morto. Então, essa substância química é acionada pela aurícula, a aurícula envia a substância química para o cérebro faz essa associação, ou seja, ele pega na memória e vê se a conexão da memória indica vai lá, ou a conexão da memória indica deixa para lá, certo? Se a conexão da memória indica vai lá, o impulso que está vindo vai ser direcionado para o corpo, para acionar os músculos. E esse acionamento, ele vai ser interpretado ao longo do cordão nervoso, certo? Então, por exemplo, o grito inicia no cérebro, tipo, o impulso elétrico, né, inicia no cérebro, tipo, vai lá, né, contrai aí, vai lá. E essa informação vai sendo repetida pelo cordão nervoso, né, o cordão nervoso vai falando, vai, 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 e ao longo que essa informação vai passando pelo cordão nervoso, os músculos vão contraindo em onda. Então, contrai aqui, contrai aqui, contrai aqui, né? Então, vai assim, ó, vai, contrai, vai, contrai, vai, contrai, vai, contrai, vai, contrai, até chegar no final. E aí vai se criando aquela onda muscular, fazendo com que a planária se movimente nessa direção. Se fosse um predador, ia ser o contrário, né? Ia dizer, contrai para a planária se afastar. E você pode imaginar vários tipos de comportamento que essa planária pode ter. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que a forma que o sistema nervoso está passando a informação para o sistema muscular é através de onda, né? Através de propagação da informação, que é um modo de informação muito parecido com o que a gente viu nos quinidários, né? Que é um modo do sistema difuso. Então, o sistema nervoso central dos plateumintos, ele é um sistema nervoso centralizado, mas o funcionamento dele é muito parecido com o sistema nervoso difuso, porque a informação se propaga em ondas de Ola, né? Como eu falei, em ondas assim, ó, em ondas que só delimitam a ordem que as coisas vão acontecer. Talvez tenha alguma complexidade no movimento da cabeça, porque a cabeça pode se mover separada do corpo, no movimento da cauda, porque a cauda pode se mover separada do corpo, e alguma consideração relacionada com as vísceras. Como a planária tem uma movimentação muito intensa da faringe, né, que a faringe é um modo de alimentação, talvez essa concentração de gânglios aqui gere essa diferenciação no controle dos músculos do corpo, dos músculos da cabeça, dos músculos da faringe, né? E aí a gente entenda a formação desse cérebro dos plateumintos. Mas a transposição da informação, ela acontece meio que nem no sistema difuso, né? Passando em ondas, ok? Isso é muito diferente do que a gente observa, por exemplo, nos anelídeos e o que a gente observa, por exemplo, aqui nos artrópodes. Nos anelídeos e nos artrópodes, o sistema nervoso é centralizado, mas ao longo do cordão nervoso do corpo existem gânglios. E esses gânglios que tem em cada um dos segmentos do corpo funcionam como mini cérebros, tá? Não que eles tenham capacidade de coordenação, mas eles têm capacidade de integrar a resposta. Então, por exemplo,
A gente sabe que na perna dos artrópodes existem células sensitivas. Então, o gafanhoto ele consegue sentir o gosto da folha pela perna dele, né? Na perna dele tem como se fosse uma língua. Então, a informação que vem aqui por essa perna e chega no cordão nervoso dele, já vai ser interpretada no próprio gânglio do cordão nervoso dele e enviada de volta para a perna, dizendo para a perna assim, fica aí ou sai daí, né? Se for uma coisa agressiva, se for uma coisa boa, ok? Então, cada segmento do corpo desses animais, né, dos anelídeos, dos artrópodes, consegue gerar uma resposta localizada. Então, é como se ele tivesse vários cérebros, certo? Só que o gânglio só vai afetar o que acontece no segmento dele, tá? No máximo, ele pode afetar o que acontece nos segmentos vizinhos, mas ele não vai gerar uma resposta sistêmica, tá? É como assim, o bicho pode tirar a perna, ou colocar a perna, ou agarrar, prender com a garra, né? Ou alguma coisa do gênero, ou chutar, ele pode fazer uma reação de reflexo naquele apêndice. Agora, se ele quiser que esse estímulo que ele recebeu aqui na perna, como por exemplo, a folha é boa, come, para ele fazer essa associação, né? A folha é boa, fica com a perna aí, que eu vou trazer a mandíbula para comer, aí a informação não pode ficar restrita nesse gânglio. Ela tem que seguir até o cérebro que vai fazer a integração entre o segmento da perna que sentiu o gosto e o segmento da cabeça que tem a mandíbula que vai fazer a mastigação e vai mandar a mensagem para a mandíbula para ela poder mastigar, certo? A mesma coisa, se fosse, por exemplo, uma planta ruim, como, por exemplo, uma planta carnívora, que fosse tentar comer esse gafanhoto, a resposta que ele precisaria gerar seria uma resposta de todas as pernas, ou seja, ele teria que fugir. Essa resposta de fugir, ela envolve as 6 pernas, envolve as 4 asas, então envolve várias estruturas do corpo do gafanhoto. Para fazer esse movimento sistêmico, envolvendo várias estruturas do corpo dele, não adianta ser só um gânglio, tem que ser o cérebro, porque é o cérebro que está fazendo a coordenação de todos os gânglios, né? Então, a informação chega, por exemplo, pelo gânglio dessa perna, sobe pelo sistema nervoso central, pelo cordão nervoso central, chega no cérebro, o cérebro, através da memória, entende que aquela planta é ruim, se não foi a primeira vez que o bicho pisou nela, né? Se for a primeira vez, ele vai acabar sendo comido. Mas se não foi a primeira vez, ele já teve contato com aquilo, sabe que aquilo é ruim, o cérebro dispara a resposta para todos os órgãos que vão efetuar a resposta, que são as pernas, as asas, né? A mandíbula para ficar fechada, os músculos para contrair, o coração para bater mais rápido. Então, o cérebro meio que faz a coordenação geral do sistema e o grilo consegue escapar, ok? Então, nesses animais segmentados, né, invertebrados segmentados, sejam eles anelídeos, artrópodes, até mesmo moluscos, os gânglios do sistema nervoso são capazes de gerar resposta, mas o cérebro é que faz a coordenação. Então, se você cortar o cordão nervoso do grilo aqui embaixo, né, cortar aqui no meio do corpo, deixar as 2 pernas sem conexão com o cérebro, as pernas vão mexer. Se elas sentir necessidade de mexer, elas vão mexer, mas elas não vão ser coordenadas com o resto do corpo. Então, se, por exemplo, o grilo precisar fugir, pode ser que as 2 da frente se movam para fugir e as 2 de trás fiquem meio retardadas, porque ela não consegue entender que ela tem que fugir. Ok? É isso que acontece. Certo, gente? Acho que não sei se ficou mais ou menos claro o que eu tentei explicar, tá? Então, num sistema nervoso centralizado ganglionar, os gânglios são capazes de entender o estímulo e gerar a resposta, mas é o cérebro que coordena os gânglios para que o comportamento seja executado da forma correta,
tá? Ou senão o animal vai se mexer de um jeito estranho e às vezes não tão efetivo, certo? Agora, no caso dos animais vertebrados, eles têm o sistema nervoso ganglionar também. Ou seja, eles têm ao longo da coluna vertebral, melhor, ao longo da medula espinhal, né, do cordão nervoso dorsal, eles têm gânglios que são capazes de fazer essa associação, igual a gente vê lá nos invertebrados. Só que nos vertebrados, essa resposta não é uma resposta, vamos dizer assim, de reflexo, né? É uma resposta instintiva, ok? Então, por exemplo, quando você vai encostar a mão numa coisa quente, né? Ou no espinho, então a sua mão, o seu tato sente esse espinho, manda a informação para a medula espinhal, né, para o seu cordão nervoso. Lá na medula espinhal tem um gânglio que consegue interpretar essa informação sem passar para o cérebro e já envia a resposta para sua mão para você tirar a mão dali, certo? Então, esse reflexo que é instintivo, que você não pensa nele, ele faz assim automaticamente, ele é realizado pela sua espinha, sem passar pelo cérebro, pelo cordão nervoso, sem passar pelo cérebro. E ele é homólogo, né? Ele é igual ao que eu acabei de explicar que acontece nos invertebrados. Só que nos invertebrados, o cordão nervoso, ele é mais, ele tem mais poder de ação. Enquanto que nos vertebrados, a medula espinhal, né, o cordão nervoso espinhal, ele perdeu muita da capacidade dele de fazer interpretação para passar essa capacidade para o cérebro. Porque, como eu disse, como os vertebrados, eles têm muito mais músculos, muito mais membros, muito mais sensores, eles têm uma complexidade muscular e sensorial muito maior. Deixar essa função para a coluna vertebral é um risco, porque o cordão nervoso espinhal é muito mais propenso de sofrer lesão do que o cérebro, que está lá protegido pela caixa craniana. Então, essa função de armazenamento, de interpretação, de integração, foi passada para o cérebro, que estava protegido, e a medula espinhal passou a ter função só de transmitir a informação do corpo para o cérebro, e do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro, e do cérebro para o corpo, através dos nervos, certo? Então, quando você sofre uma lesão na coluna, o seu cérebro continua processando informações que aconteceriam na sua perna, só que a informação não consegue chegar na perna, porque o cordão nervoso foi rompido. Então, você não mexe as suas pernas, né? Qualquer animal vertebrado não mexeria os membros inferiores, apesar do cérebro achar que o membro está lá, né? É diferente do que aconteceria lá no inseto. O inseto continuaria mexendo as pernas, porque o gânglio das pernas está funcional, mas ele não conseguiria coordenar o movimento das pernas com o movimento do resto do corpo, né? Ver a diferença, porque o cérebro ele não processa o movimento da perna, ele processa a coordenação dos movimentos. Enquanto que nos vertebrados, o cérebro processa o movimento e a coordenação, ele processa as duas coisas. Então, quando você rompe o seu cordão nervoso, o cérebro continua achando que o membro está lá. Por isso que muitas vezes as pessoas que perdem um membro, né, que perde a perna, que perde o braço, continuam achando que o braço está lá, que a perna está lá. É aquele membro fantasma, né, que o povo fala. É porque o cérebro continua interpretando, né, um movimento, coordenando, mas não tem o que mexer, né, não tem para onde ir. É a mesma coisa em relação ao rompimento da coluna vertebral, certo? Então a gente pode ver, a partir dessa explicação que eu dei geral dos sistemas nervosos, que o sistema nervoso ele pode se configurar no corpo dos animais
dependendo das necessidades que esse animal tem. Se o animal for um animal pequeno, de movimento lento, normalmente céssio, que as respostas do corpo dele podem acontecer de forma geral, é capaz dele ter um sistema nervoso difuso. E isso não é ruim, é adequado para a vida dele. Agora, se ele tem uma movimentação, já não é um animal céssio, é um animal que se movimenta, um animal vágil, errante, que caça, que é caçado, que procura o alimento, que tem cefalização, né, por conta disso, aí é capaz do sistema nervoso ser centralizado e não um sistema nervoso difuso, certo? Esse sistema nervoso centralizado, ele pode ser cordonal, né, ele pode ter um cordão que só transmite a informação de forma de propagar essa informação, ou ele pode ser ganglionar, no sentido em que a informação é processada, é recebida, processada e efetuada em cada partezinha do corpo dele em separado, e tudo isso é coordenado pelo sistema nervoso, pelo cérebro, que fica na região da cabeça do animal. Isso acontece em todos eles, com a exceção que nos vertebrados, o sistema ganglionar foi abandonado e o cérebro passou a fazer praticamente todas as funções de associação, coordenação, memória, aprendizado que o cordão nervoso fazia, passou a ser feito só pelo cérebro, e o cordão nervoso fica responsável só por reflexos e instintos e para transmitir a informação do cérebro para o restante do corpo. Ok? Certo, gente? Deu para entender mais ou menos? Ok? Beleza. Umas outras coisas, dois detalhes a mais que eu quero chamar a atenção primeiro, em relação à transmissão da informação pelos neurônios do sistema nervoso, para chamar a atenção que os neurônios do sistema nervoso dos invertebrados são neurônios não mielinizados, e os neurônios do sistema nervoso dos vertebrados são neurônios mielinizados. E a bainha de mielina, a gente sabe que aumenta a velocidade de transmissão das informações. Então, mesmo invertebrados que possuem um sistema nervoso bastante complexo e um cérebro muito desenvolvido, eles ainda não têm a capacidade de realizar movimentos rápidos e movimentos muito complexos, como, por exemplo, os movimentos que eu preciso para mexer a minha mão do jeito que eu estou mexendo. Isso não seria capaz de acontecer num animal invertebrado, porque a velocidade de transmissão da informação para fazer esses movimentos que eu estou fazendo aqui com a mão, por exemplo, é impossível de acontecer num animal invertebrado, porque os neurônios não são mielinizados. Em alguns invertebrados, a gente encontra movimentos rápidos e complexos, como, por exemplo, nas lulas, nos polvos, em grandes lagostas, pode até ter um movimento mais rápido e mais complexo, mas esse movimento não é duradouro, né? Ele é um movimento de fuga, ou um movimento de ataque, ou um movimento de coito. Normalmente, ele não é um movimento que o animal consegue sustentar por muito tempo, e é um movimento específico para fazer determinadas coisas, tá? Então, não é necessariamente um movimento de longo prazo, um movimento comum da vida do animal. E ele só consegue fazer esse movimento porque ele tem neurônios com os axônios bem grossos, tá? São os chamados superneurônios ou neurônios gigantes, que são neurônios bem com os axônios bem grossos para aumentar a velocidade de transmissão do impulso nervoso, mas nunca que vai conseguir ser uma transmissão tão eficiente, tão rápida, tão duradoura como é dos vertebrados, tá? Por conta da bainha de mielina que evolui só na gente, né? Só a gente tem, por enquanto, né? Quem sabe um dia evolui aí alguma coisa parecida nos invertebrados, certo? E uma outra questão que eu quero chamar a atenção, tá? Essa questão em relação aos nervos, né, e ao sistema nervoso periférico, e uma coisa que eu quero chamar a atenção a respeito do sistema nervoso central é em relação ao cérebro.
O que a gente chama de cérebro nos animais invertebrados, ele normalmente é uma fusão de gânglios, tá? Então, os gânglios sensitivos se fundem com os gânglios motores relacionados ali com uma estrutura mais elaborada, como, por exemplo, faringe, mandíbula, antena, escálides, né? Alguma coisa ali que tem um movimento mais complexo, mais efetivo, né? Mais específico. Esses gânglios motores se fundem aos gânglios sensoriais dos órgãos sensoriais e criam um cérebro, tá? Então, a gente chama de cérebro porque ele está fazendo essa integração, mas ele não é homólogo aos cérebros que a gente tem nos animais vertebrados, tá? O cérebro dos vertebrados é um outro tipo de cérebro. O cérebro dos vertebrados, na verdade, é uma parte do encéfalo, né? É uma parte específica, um lobo específico do encéfalo, que é toda a massa nervosa que a gente tem aqui na região da nossa cabeça, né? Ele é, sim, responsável pela memória, pelo aprendizado, pela integração sensorial motora, igualzinho faz o cérebro dos invertebrados, por isso que os dois são chamados de cérebros, mas no nosso caso, no caso dos vertebrados, o cérebro é só uma parte do cérebro, ele não é uma parte do encéfalo. Ele não inclui gânglios sensoriais, os gânglios sensoriais estão fora do cérebro, né? Então, o cérebro, normalmente você tem o cérebro, você tem o bulbo olfatório, né? O gânglio ocular, você tem vários outros gânglios relacionados com os órgãos sensitivos, fora do cérebro, tá vendo? Diferente dos invertebrados. E você tem outras estruturas relacionadas a outras coisas, né? Como, por exemplo, o bulbo, que vai fazer a coordenação do sistema nervoso autônomo e do funcionamento das vísceras, da homeostase. Tem o cerebelo, que é responsável pela orientação, posicionamento, equilíbrio, que permite o voo, permite o nado, permite correr, né, permite dançar. Tudo isso está relacionado com o cerebelo. Outras estruturas, como a hipófise, como, por exemplo, também o mesencéfalo, né? Então, tem várias estruturas no cérebro, não vou ficar falando os nomes aqui, porque não tem necessidade de vocês guardarem, mas, e vai confundir a cabeça de vocês. O que eu quero chamar a atenção é que vocês têm sempre que se manter cientes que o cérebro dos vertebrados, que a gente chama de cérebro dos vertebrados, na verdade, é uma parte do encéfalo, tá? O encéfalo engloba muito mais coisas, que fazem muito mais coisas diferentes, que não são feitas pelo cérebro lá dos invertebrados, certo? E como eu já disse, como eu já adiantei e falei lá no início da aula, não o cérebro, né, essa concentração de gânglios cerebrais, ela não é obrigatória para a vida do animal, tá? Não é porque um animal tem cérebro que ele é mais avançado ou mais evoluído ou qualquer outra coisa absurda desse tipo. Na verdade, depende do modo de vida do animal, que é como eu tentei explicar, né, no esquema anterior, né? Se o animal precisa concentrar uma grande quantidade de informações sensoriais e traduzir essas informações sensoriais em uma grande quantidade de contrações musculares, sejam elas motoras, relacionadas com movimento, ou viscerais, né, relacionadas com as vísceras, com os órgãos, é claro que o animal vai precisar de um cérebro, porque precisa de um órgão especializado em fazer a coordenação de todas essas informações. Se o animal se move, né, se ele é errante, esse cérebro vai ficar na região anterior, porque é na região anterior que vai estar os órgãos sensitivos, né? Mas dependendo do animal, esse cérebro não está na região anterior. Como, por exemplo, aqui a gente vê na estrela do mar, o cérebro está no meio da estrela. O cérebro da estrela do mar é esse anel, bem no meio da estrela aqui, ó, tá vendo?
No caso dos cefalópodes, o cérebro fica quase que no meio do corpo do animal, né? Fica nessa região aqui que eu estou apontando, tá até escrito cérebro. Tá vendo? Fica mais na região do meio do animal. Tem outros, nas acídeas, por exemplo, o cérebro também fica lá no meio do animal, bem perto da base do corpo dela. Então, essa ideia também de que o cérebro está sempre na cabeça, é lógico que na maioria dos casos o cérebro está na cabeça, mas em alguns casos ele pode estar em outras partes do corpo. E algumas vezes um animal que antes tinha um cérebro muito bem definido, né? Um cérebro na cabeça, bem definido, com grandes funções sensoriais, e esse animal desiste, né, sai dessa vida de caçador-presa e resolve tomar uma vida sedentária, cécil, de filtrador, né, de boa com a vida, ele tende a perder esse cérebro e retornar a uma condição parecida com o sistema nervoso difuso. Porque apesar do cérebro ser uma estrutura muito importante evolutivamente, porque é capaz de fazer essas coordenações, interpretações e reconhecimentos super complexos que um animal com sistema difuso não conseguiria fazer, ele é um órgão muito caro, né? Grande parte da energia, dos nutrientes que a gente absorve na nossa alimentação e o oxigênio que a gente tira da nossa respiração, ele vai para o cérebro consome grande parte do que a gente retira do meio ambiente. Então, é um órgão muito caro. Se o animal não precisa desse nível de integração, desse nível de controle, desse nível de coordenação, não vai ficar com esse órgão caro. Então, ele vai perder esse cérebro e retornar às condições ancestrais, certo? A condição de sistema nervoso difuso. Então, o cérebro não é o ápice do suprassumo de um animal. Os animais não vão tender naturalmente a se tornar animais cerebrados. Depende do modo de vida deles, tá? E nunca, em hipótese alguma, a gente vai utilizar o nosso cérebro para poder projetar o sistema nervoso que a gente esperaria que acontecesse no animal. Só porque nos mamíferos, especificamente nos seres humanos, o nosso cérebro tem capacidade de inteligência, cognição, linguagem, imaginação, né, que é uma coisa assim, muitas vezes, que a gente não vê sinais em outros animais, significa que os outros animais são piores, burros, né, desinteligentes, ou outra coisa parecida. Cada animal tem o seu próprio sistema de cognição, de inteligência, de informação, porque não existe só um tipo de inteligência, né, gente? Nem no ser humano existe só um tipo de inteligência, imagine entre os animais. Então, todos eles têm a sua própria capacidade cerebral, sua própria capacidade de inteligência, de cognição, de memória, de abstração, que muitas vezes vai ser impossível da gente entender, porque a gente não tem o cérebro deles, né? Então, a gente nunca vai entender como é a vida deles, mas é a vida que eles têm, que eles precisam, que é adequada para o modo de vida deles, né, para ser quem eles eram. Então, nunca, de hipótese alguma, a gente vai usar o nosso sistema nervoso para comparar com esses outros animais, que até porque se a gente colocasse o nosso cérebro nesses animais, eles iam ficar doidos, né? Imagina a minhoca enterrada dentro da terra, você bota o seu cérebro nela, ela percebe onde é que ela está e o modo que ela está vendo, ela vai ficar louca, né? Imagina a lombriga, que está lá dentro do seu sistema digestivo, né? Revirada no meio do cocô. Aí você pega o seu cérebro e coloca lá nela, ela percebe onde é que ela está, ela vai ficar louca. Não sei quem já viu, tem um desenho animado, não sei qual que é, esqueci agora o nome, que eles mostram os krill, né, que é comido pela baleia, e de repente eles percebem quem eles são, né, eles têm a percepção de que eles são um animal que só serve para alimentar as baleias, eles ficam quase doidos da cabeça por conta disso, né. Então, não faz sentido o nosso cérebro ir para eles, né, vai deixar eles doidos, eles têm o cérebro que eles precisam para a vida deles, e a gente tem o cérebro que a gente precisa para a nossa vida. Ok, gente? Certo, gente. Então, o encéfalo dos vertebrados é a parte que a gente chama de cérebro, que, como eu disse, na verdade é um conjunto de gânglios, né, que formam o que a gente chama de encéfalo. Ele pode ser dividido em 3 partes. Então, você tem o prosencéfalo, que é a parte anterior do encéfalo,
o mesencéfalo, que é a parte do meio do encéfalo, e o rombencéfalo, que é a parte final do encéfalo. Então você vê aí está colorido de 3 cores diferentes, né? O prosencéfalo de vermelho, o mesencéfalo de roxo e o rombencéfalo de azul, certo? O que é importante a gente notar é que tanto o prosencéfalo como o mesencéfalo e o rombencéfalo, eles são conjuntos, eles são lobos do encéfalo, mas eles são conjuntos de gânglios neuronais que ficam concentrados na cabeça. Em cada uma dessas 3 partes vai ter um conjunto de gânglios sensoriais que são responsáveis por receber e direcionar as informações vindas a partir dos órgãos sensitivos, e um conjunto de gânglios efetores, que são responsáveis por relacionar essas informações e enviar a resposta para os órgãos efetores. E entre os gânglios sensoriais e os gânglios efetores, existem os gânglios intermediários, os gânglios de interconexão, que vão ser responsáveis pela memória, aprendizado e a tradução, né, da informação entre esses 2 gânglios, né, o gânglio sensorial e o gânglio efetor, certo? Então a gente pode dizer que em relação aos gânglios sensoriais, no prosencéfalo está concentrado os gânglios olfativos, que são chamados de bulbo olfatório. Então essa parte, parece uma trombinha do prosencéfalo, é a parte responsável por interpretar as informações que estão vindo do nariz, né, da narina, das glândulas, das sensilas olfativas, tá? Relacionado com olfato, percepção química, ok? De moléculas no ar e na água, certo? No mesencéfalo, a gente vai ter o gânglio relacionado com a visão, o bulbo ocular. Então, ele vai ser relacionado com receber, interpretar e direcionar as informações, os estímulos que estão vindo dos olhos, dos ocelos, da linha lateral, de estruturas relacionadas com a percepção visual do animal, certo? Então, vai estar aqui relacionado no mesencéfalo. E no robencéfalo, a gente vai ter as estruturas relacionadas com a audição. Então, a percepção de vibração, de som, de frequências, né, vibratórias, vai ser interpretada, recebida e direcionada pelo rombencéfalo, ok? Outras funções, como por exemplo paladar e o tato, ficam mais ou menos distribuídas, mas a gente pode dizer que o paladar está mais relacionado com o prosencéfalo e o tato está mais relacionado com o mesencéfalo, certo? Sendo que o mesencéfalo também pode atuar com a audição relacionado à audição de reflexo. Certo? Então, por exemplo, quando você escuta um estampido, um barulho, alguma coisa assim que te assusta, você já sai de perto. Então, esse reflexo de se afastar de algo barulhento é relacionado com o mesencéfalo, ok? Mas para ficar mais fácil da gente entender, vamos pensar que o prosencéfalo está relacionado com o olfato, o mesencéfalo está relacionado com a visão e o robencéfalo está relacionado com a audição, tá? Então, percepção química, percepção de luz, né, luminosa, elétrica, e percepção de vibração, tá? De barulho, de som, de vibração, de tremor, ok? No robencéfalo, certo, gente? E em cada uma dessas partes também tem os gânglios relacionados com a função nervosa, a função cerebral, que é a função de coordenação, integração, né, e controle dos sistemas. Então, no geral, a gente pode dizer que no prosencéfalo está localizado o cérebro, né, o que é o equivalente ao cérebro que a gente via lá nos invertebrados. Então, aqui, ó, essa região aqui, ó, mais gordinha do prosencéfalo, é o cérebro. Então, aqui no cérebro é que vai estar os neurônios relacionados com a memória, tá? Então, com aguardar as conexões que são relacionadas com experiências passadas, né? Então, a memória do cérebro,
Também está relacionado com aprendizado, né? Aprendizado e memória estão aí juntos. Então, nessa parte do cérebro, principalmente no córtex cerebral, que é onde o cérebro vai aprender como reagir a determinados estímulos, né? Então, ele recebe o estímulo, um conjunto de estímulos, isso aqui significa qual conjunto de ação. Então, esse aprendizado acontece também aqui no cérebro, no prosencéfalo, e também está relacionado com a integração entre o sistema motor e o sistema sensorial. Então, não só o que acontece no bulbo olfatório, tá? Não só os estímulos que vêm com o bulbo olfatório, mas os estímulos gerais de todos os sensores do corpo passam pelo prosencéfalo, são direcionados por outras partes, mas passam pelo prosencéfalo. E é o prosencéfalo, utilizando da memória, que vai fazer a associação entre um cheiro e um movimento. A visualização de um objeto e o movimento que o animal faz. Né? Um estímulo elétrico e o movimento que o animal faz. Um barulho e o movimento que o animal vai fazer em resposta a esse barulho. Então, essa associação entre sistema sensorial e sistema motor é feito pelo prosencéfalo, principalmente pelo cérebro, tá? Então, o cérebro é responsável por memória, aprendizado, associação entre sistema sensorial e sistema motor, e ele também dispara todos os movimentos relacionados, todas as reações, as respostas relacionadas com o sistema motor voluntário, aqueles que a gente controla, tá? Então, com todos os movimentos que você consegue fazer por vontade própria, né? Todos os músculos que você move no seu corpo por vontade própria, o movimento, né? A ordem para aquele músculo se mover parte aqui do cérebro, tá? A partir da memória. Então, por exemplo, você imagina um movimento que você já fez, né? Então, você puxa da sua memória o movimento que você já fez, o cérebro já reconhece esse movimento, dispara os neurônios relacionados a essa memória, por exemplo, dá tchau, né? Eu quero dar um tchau. Então, o meu cérebro dispara os neurônios relacionados com esse movimento de dar tchau, a informação vai até o meu braço e a minha mão balança, tá? Então, você pode pensar isso para qualquer comportamento que o animal faz por vontade própria, ele é disparado, os movimentos que compõem esse comportamento, ele é disparado pelo cérebro do animal, ok? Então, no geral, a gente pode dizer que o prosencéfalo, ele tem função de integração, tá? Então, ele vai fazer a função de integração entre o sistema sensorial e o sistema motor voluntário, tá? E essa integração, ela é pautada na memória e no aprendizado, ok? Por isso que essas são as funções do cérebro, tudo bem? Então, aqui é que está relacionado com tudo que a gente faz, comporta e age, que caracteriza a gente como um animal, um indivíduo, um ser humano, etc. Tá bom? Então, tudo que a gente considera como o que caracteriza a gente como a gente é processado aqui no prosencéfalo, no cérebro do prosencéfalo, ok? Todas as atividades, todos os comportamentos que o animal faz e que a gente vê, que são relacionados com o sistema motor, com a musculatura, com os movimentos, com os comportamentos, tá? E é lógico que, como comportamentos, movimentos, memória, aprendizado, né? Imaginação, raciocínio, lógica, tudo isso está meio que interconectado. Todo que a gente chama de inteligência, né? Ou cognição dos animais vai ser processado aqui no cérebro, que é onde fica a memória, o aprendizado, etc. Ok? Por isso que a gente dá tanta importância para o cérebro, e acaba chamando tudo isso aqui de cérebro, porque o cérebro meio que faz a parte perceptível do processamento nervoso. E aí, como a gente só percebe essa parte, a gente só vê, a gente só percebe, só vê acontecer o que o cérebro faz, a gente acaba achando que o cérebro é o que faz tudo, né? É um encéfalo total, mas não é verdade, ok? Então, vamos guardar que o prosencéfalo é uma região de integração entre sistema sensorial e motor, portanto, uma região de memória, de aprendizado e de tomada de decisões, ok? O mesencéfalo, ele já é uma porção do cérebro que tem duas funções principais. A primeira
é a função de emoção, de sensação, sensibilidade, sentimento, né? Todas aquelas emoções que a gente sente, né? Amor, tristeza, alegria, raiva, fúria, todas essas coisas são processadas pelo mesencéfalo. Então ele recebe vários estímulos diferentes vindo de vários sensores do corpo, direciona essa informação para o cérebro faz a associação com a memória, devolve para o mesencéfalo e ele coordena as reações que o corpo vai ter relacionado a essa emoção, tá? Então, por exemplo, quando o animal fica triste, ou quando o animal fica com raiva, fica agressivo, ou quando ele fica dócil, né? Quando ele vai cortejar uma fêmea, todos esses comportamentos que são relacionados com emoções, né, com sentimentos, eles são, de certa forma, concentrados, né, o processamento é concentrado no mesencéfalo, certo? Pelo menos aí no vertebrado basal, né, geral, que a gente está mostrando aqui, tá? Então, é concentrado aqui no mesencéfalo. A outra função que o mesencéfalo faz é relacionado com a manutenção do corpo, tá? Então, todas as funções fisiológicas que a gente tem no corpo que são consideradas como manutenção do corpo, elas são processadas pelo mesencéfalo, certo? Então, batimento cardíaco, né? Funcionamento do coração, funcionamento do intestino, funcionamento do pulmão, funcionamento do rim, todos esses funcionamentos, termorregulação, todos os funcionamentos básicos, eles também são processados pelo mesencéfalo, tá? Principalmente relacionados com questões de posição, postura e posicionamento do corpo, tá? Então, onde o meu corpo está, como que o meu corpo está? Ele está em pé, ele está deitado, meus músculos estão todos rígidos, está tudo flácido, meus braços estão caindo. Essa questão de entender o meu corpo, saber como que o meu corpo está nesse momento, né? Como o animal entender se ele está em pé, se ele está deitado, se ele está correndo, se ele está em repouso. Essas funções também são concentradas pelo cérebro. Então, a gente pode dizer que o mesencéfalo, ele é uma parte do cérebro relacionada com a manutenção do animal, certo? Mantém o animal funcionando e mantém o animal em posição, né, em posicionamento esperado para esse animal, certo? Ele fica na forma, na posição, na disposição, no local que o animal precisa estar, né, programado para isso. Quem mantém essa estrutura corporal é o mesencéfalo. Então você vê que o mesencéfalo ele faz coisas que a gente não percebe. Ele coordena a musculatura para manter a gente posicionado, para manter a gente na forma que a gente tem, e ele controla emoções, né, e respostas musculares e viscerais relacionadas com a emoção, aumento do batimento cardíaco quando você está muito animado, redução do batimento cardíaco quando você está triste, né? Então ele controla essas coisas que a gente normalmente não vê. Então a gente acaba não dando a função dele por isso, né? Acaba atribuindo a outras coisas. E o robencéfalo ele está relacionado com a coordenação motora, certo? Então, assim, enquanto o cérebro ele faz a movimentação, o robencéfalo ele faz a coordenação dessa movimentação. Então, o cérebro diz, mexe aqui, mexe ali, mexe ali, mexe ali, mexe ali. Então, quem vai mexer são eles. Ele dá a lista dos músculos que vão contrair. E o robencéfalo, ele diz qual a ordem que essa contração vai acontecer, quantas vezes essa contração precisa ser repetida e em que sequência que essa contração vai acontecer para que o movimento seja realizado da forma correta, né? Então, o animal precisa nadar, ele precisa pular, ele precisa fazer uma curva, ele precisa driblar o predador. Esse conjunto, essa orquestra de movimentação, o estímulo do movimento começa no cérebro, mas quem coordena essa movimentação é o robencéfalo. Então, o robencéfalo é uma parte de coordenação do corpo, certo? E ele é composto por duas estruturas principais, que é o cerebelo e o bulbo.
O cerebelo, que é essa parte de cima, ele está relacionado com a equilíbrio, né? Equilíbrio do corpo, o corpo não cair, não trombar, não se derrubar enquanto ele faz o movimento. E ele está relacionado também com o posicionamento do corpo, para o cérebro entender que o corpo está se movimentando da forma esperada para aquele comportamento que está sendo realizado. Então, por exemplo, se o animal vai fazer um drible no predador, ele não só tem que ter equilíbrio para ele não cair, né, durante esse drible, como o cérebro também precisa entender onde que o corpo está ao longo desse movimento. O corpo está virando, já virou, né, já passou o predador ou ainda não passou. Então, essas informações são também realizadas pelo robencéfalo, certo? Então, a gente pode resumir assim: o prosencéfalo ele é uma região do cérebro relacionado com a integração da informação. Então, ele pega a informação do sistema sensorial, interpreta utilizando a memória e dá a resposta dizendo quais órgãos vão agir, quais músculos vão contrair, quais glândulas vão secretar, certo? Então, o sistema de integração e envio de informações. O mesencéfalo está ligado com a postura e o posicionamento do corpo, né? Com a conformação geral do corpo e a manutenção do funcionamento dos órgãos internos. E o robencéfalo está relacionado com a coordenação, posicionamento e equilíbrio do corpo e também com a manutenção da homeostase corporal, né? A manutenção da temperatura, do pH do sangue, da pressão do sangue, da alcalinidade, do grau de excitação. Então, ele vai controlar a homeostase do corpo, a fisiologia do corpo, tudo aquilo que a gente não controla. Toda aquela musculatura que mexe aqui, tudo aqui por dentro, a gente não controla, ela é regulada pelo bulbo do rombencéfalo, tá? O cérebro dá informação, mesma coisa, né? Do cerebelo. O cérebro diz o que é que tem que mexer naquele momento, né? O prosencéfalo diz o que é que tem que mexer naquele momento, mas é o bulbo que vai coordenar aquilo ali para que os órgãos realizem a função de forma adequada, de forma efetiva, ok? Então, prosencéfalo, integração, mesencéfalo, manutenção e robencéfalo, coordenação, certo? Então, quando a gente olha para o cladograma dos animais, né, e vê a evolução dos animais e acompanha a evolução do cérebro, as mudanças do cérebro ao longo da evolução dos animais, a gente vê que diferentes partes do cérebro vão ser proeminentes dependendo do grupo de animal que a gente está falando e da vida, das necessidades fisiológicas, né, ecológicas que esse animal tem, certo? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, em todos os animais vertebrados, a gente percebe que a parte mais proeminente do cérebro é o rombencéfalo, tá vendo? O rombencéfalo é sempre uma parte bem grande do cérebro, justamente porque o rombencéfalo é o responsável pela coordenação dos movimentos. Então, toda aquela musculatura, todos aqueles órgãos, todas aquelas glândulas que formam o corpo do animal precisam agir de forma coordenada. Então, o robencéfalo vai agir nisso. E a homeostase e a fisiologia do corpo precisa ser mantida. E o robencéfalo também vai fazer isso através do bulbo. Então, você vê que em todos os animais isso é importante. O animal que vai ter uma quantidade de rombencéfalo bem menor comparado ao restante do cérebro é no caso dos mamíferos. Mas nos mamíferos, o cérebro do prosencéfalo, né, a região do córtex cerebral, ela meio que vai tomar várias das funções que as outras partes do cérebro fazem. Então, as outras partes meio que minguam comparado à grande porção que o prosencéfalo ocupa. Mas, no geral, todos eles têm o rombencéfalo bem desenvolvido, porque é no rombencéfalo que está as principais funções de coordenação motora, as principais funções de coordenação nervosa, e que está também a conexão entre o encéfalo e a medula, e o cordão nervoso espinhal, né? A medula espinhal. Então, também
é através do prosencéfalo. Então, é uma parte extremamente importante do cérebro, está aí constante em todos os animais, né? Agora, a gente consegue ver que nos animais aquáticos, mas que nadam, como os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, no rombencéfalo, o cerebelo é muito desenvolvido, mostrando que para o nado é muito importante que haja um equilíbrio e um entendimento de posicionamento muito maior do que num animal mais paradão, como por exemplo uma lampreia ou um anfíbio, né, que é um animal que não se move muito, não anda muito, é mais parado, certo? Então a gente vê um aumento do cerebelo. Esse cerebelo vai atingir um tamanho bem maior no caso das aves e dos mamíferos. Nas aves, porque elas voam, né? Voar você precisa de um cerebelo bom. E nos mamíferos, porque eles são muito rápidos, né? Eles têm movimentos muito ágeis e movimentos muito complexos, devido à complexidade muscular que os mamíferos apresentam. Ok? Então, o cerebelo vai ser muito desenvolvido nesses animais. Em compensação, o bulbo vai ser muito mais desenvolvido nos peixes, né? Por conta deles manterem a questão da homeostase relacionada ali com o meio aquático. E também vai ser desenvolvido nas aves, que também vai estar relacionado com a homeostase do corpo devido à alta taxa metabólica associada ao voo, ok? Em relação ao mesencéfalo, a gente consegue ver que o mesencéfalo vai ser bem pouco desenvolvido nos peixes cartilaginosos, mostrando que eles não dependem muito da visão. Lembra que a visão fica no mesencéfalo. Então, eles não dependem muito da visão para poder se guiar, mas ele é muito desenvolvido nos peixes, nos anfíbios, nos crocodilos, nos répteis, nas aves e nos mamíferos, que dependem muito mais da visão, né, para poder se localizar, né, se sentir. No caso dos mamíferos, o mesencéfalo ele é bem desenvolvido, só que a maior parte das funções do mesencéfalo passou para o prosencéfalo, e ele também fica meio que escondido pelo prosencéfalo, certo? Em relação ao prosencéfalo, a gente consegue ver que ele é mais desenvolvido nos mamíferos, nas aves, e em alguns répteis, devido ao fato da necessidade de maior integração entre sistema muscular e sistema sensorial, justamente porque eles são muito ágeis, ou eles voam, ou eles correm muito rápido, eles têm muitos órgãos sensitivos para fazer interpretação dos sinais e enviar para o sistema muscular. Então, a gente vê que para esses animais, o prosencéfalo é importante que ele seja grande, que ele seja bem desenvolvido. E no caso dos mamíferos e nas aves, também está associado à cognição, à inteligência, ao comportamento social, que são coisas processadas pelo cérebro. Então, é de se esperar que o prosencéfalo seja grande. Agora, nos peixes, nos anfíbios e em alguns répteis, esse prosencéfalo já é menor, né? Porque a integração não tem muito músculo assim para mexer comparado com o animal vertebrado, porque eles não têm muitos apêndices, né? Não se movem muito. Então, assim, não tem muita integração para fazer. Órgãos sensitivos também não são muitos, né? E os poucos que tem não são tão bons assim. Ou ele vai usar mais o nariz, ou ele vai usar mais o olho, ou ele vai usar mais a linha lateral, no caso dos peixes. Então, meio que ou ele usa um sensor ou ele usa o outro. Ele não vai usar vários sensores ao mesmo tempo, como é o caso dos mamíferos e das aves. Então, o prosencéfalo tende a ser um pouco maior, mas um pouco menor. Mas a gente consegue reconhecer que, no caso dos tubarões, o bulbo olfatório é bem desenvolvido, indicando que os tubarões dependem muito mais do olfato do que da visão. Você vê que o mesencéfalo dele é bem pequeno, certo? No caso das aves e dos mamíferos, o mamífero até que é desenvolvido, mas como eu falei, a função passou para o cérebro, né? Então, fica parecendo que ele tem um bulbo olfatório pequeno, mas na verdade o cérebro está fazendo o papel de olfação, certo? E no caso das aves, o olfato não é tão desenvolvido. A ave necessita muito mais da visão, da audição e do equilíbrio. Então, você vai ver muito maior o mesencéfalo, só como o mesencéfalo da ave é grande, depende muito da visão. O cerebelo também é muito grande, depende muito do movimento, né, do equilíbrio para poder fazer o voo, da coordenação.
né? E o cérebro é bem desenvolvido, mostrando também a capacidade da ave de interpretar todos os sensores que estão atuando ao mesmo tempo enquanto ela voa e enviar essa informação para coordenar todos os músculos relacionados com o voo, ok? Então a gente percebe que a forma do cérebro e a composição do cérebro em relação à quantidade de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo está associado com a vida do animal. Se o animal tem muitos sensores, né, e tem uma musculatura muito complexa, ele vai precisar ter um prosencéfalo muito grande, porque é ele que vai fazer a integração entre todos esses órgãos sensoriais e todos esses músculos. Então a gente vê prosencéfalo grande em mamífero, em aves, em alguns répteis, né, que tem um movimento mais complexo, certo? Nos peixes, não é tão necessário um prosencéfalo tão grande, porque não tem muitos órgãos sensoriais para eles poderem reagir, e quando tem, eles especializam em um órgão sensorial específico, como, por exemplo, os peixes ósseos se especializam na visão e na linha lateral, e os peixes cartilaginosos se especializam mais na narina, né, no cheiro e nos órgãos eletroreceptores que eles têm ali na região do focinho, né, do rosto, certo? Então a gente vê um prosencéfalo bem menor. Em relação aos mamíferos e as aves, também tem a questão do voo e dos movimentos rápidos, né, de correr, pular, serpentear, etc., fazer movimentos muito complexos. Então eles têm o rombencéfalo muito desenvolvido, tanto em relação ao cerebelo, que vai gerar o equilíbrio, né, a coordenação motora, quanto em relação ao bulbo, que vai controlar a homeostase desses animais que são endotérmicos, ok? Então eles têm o rombencéfalo bem desenvolvido, coisa que a gente não encontra tanto nos demais animais, certo? Então o tamanho do cérebro é lógico que indica uma maior complexidade metabólica. Mamíferos, aves têm um encéfalo maior porque eles têm maior demanda de controle muscular, de recepção sensorial, de controle homeostático, de cognição, inteligência, etc. Mas os demais animais, eles têm cérebros, são adequados à vida deles, né? Se eles não têm tantos órgãos sensoriais, nem tantos músculos para poder mover e coordenar, nem fazem movimentos muito complexos, fazem movimentos mais simples, então eles vão ter o cérebro mais simples e eles estão bem vivendo assim, ok? Então aqui a gente vê, na história evolutiva dos vertebrados, a gente vê não só mais ou menos, né, os estágios evolutivos do cérebro até atingir a complexidade mais alta que a gente encontra nas aves e nos mamíferos. Então existe uma gradação, né, no desenvolvimento desse cérebro. A gente sabe disso, que os mamíferos, quando estavam no seu estado de ancestral peixe, ele tinha um cérebro mais parecido com o peixe. Então o cérebro do mamífero deriva de um cérebro parecido com o cérebro de um peixe. Então existe uma gradação para a gente entender como que o cérebro do mamífero evoluiu, como o cérebro da ave evoluiu, como o cérebro do anfíbio evoluiu, mas a gente não pode pensar que existe uma ordem, né? Não é que todo o cérebro tem que virar o cérebro do mamífero, não é que todo o cérebro tem que virar o cérebro da ave, ok? A gente pode usar essa escala evolutiva para entender como que cada um desses cérebros evoluiu, né? Pensando na ancestralidade comum, mas a gente não pode pensar que a topzera, né? O suprassumo do cérebro é o cérebro da ave e dos mamíferos. Porque cada animal tem um cérebro correspondente à vida dele, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Depois vocês conferem lá no livro para vocês entenderem melhor sobre essas diferenças entre as 3 partes do cérebro e a diferença entre os cérebros dos diferentes animais vertebrados, certo? Bons estudos para vocês. Certo? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Então, bons estudos para vocês, façam a lista de exercícios e vai dar tudo certo na prova, tá?